pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês uma comparação dos processos de utilizar um wash acrílico versus utilizar um wash com tintas óleo. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. A lista de materiais que eu utilizei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. Esse vídeo eu vou comparar então esses dois processos para vocês verem qual dos dois se encaixa melhor no que vocês querem fazer e os prós e os contras de cada processo sendo mostrados na prática. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Então vamos ver primeiro o processo que eu costumo fazer normalmente, que é utilizando os washes acrílicos. Eu começo com a base preta, faço um pré-sombreamento com branco, e aqui eu vou fazer uma camada com o camurça da Acrylex para pintar o que será a pele desse monstro. E aqui eu já apliquei uma camada com o turquesa, que é um ink da Liquitex, para ser a camada base da roupa dele. A ideia é preservar aqui os valores de luz e sombra que foram criados no passo anterior, mas também sem muito compromisso, porque a ideia é que vamos aproveitar esses recessos que tem aqui com os nossos washes. Aqui eu utilizei uma mistura do wash vermelho da Smooth 3D com magenta da Liquitex, o ink magenta da Liquitex. A ideia aqui é aplicar ele de uma forma que ele tinja bem a peça, por isso eu coloquei bastante ink junto, e ao mesmo tempo seque escuro nos recessos, fazendo a função de wash, e se aproveitando dessa textura que tem na língua dele. O importante é aplicar numa camada bem generosa, mas não a ponto de ficar escorrendo. Nessa parte que é meio que um rosto, eu vou fazer também utilizando essa mesma cor. É como se fosse um rosto humano isso aí que tivesse se transformado por algum motivo. Aqui eu tô utilizando o wash marrom da Smooth 3D. Uma coisa interessante desses washes é que eles são feitos com pigmentos moídos. E são pigmentos de boa qualidade, por isso eles tingem bem a peça. E essa característica é muito desejada para isso que eu tô fazendo aqui. Esse é o tipo de miniatura que é perfeita para fazer o uso de washes, porque ela tem muitos detalhes e muitos recessos e é uma miniatura com características bem orgânicas. Então não precisa ficar tudo certinho, tudo bonitinho, como se fosse uma ranhura em uma armadura de um mecha, por exemplo, que se ficar tudo sujo ali, a menos que a sujeira seja parte do efeito, fica estranho. Nesse caso aqui, sendo orgânico, ajuda muito e facilita demais. Por isso que eu digo que pintar zumbis, que também são orgânicos e tem bastante dessa sujeira e dessa desigualdade, é mais fácil, porque dá pra disfarçar muito melhor e cabe no personagem. Então board games como Zombicide e Cthulhu Death May Die, que tem bastante monstros nesse estilo aqui que eu tô pintando, são recomendadíssimos se você estiver começando a pintar miniaturas de board games agora. Bom, agora utilizando o camurça queimada da Acrylex e um pincel, eu vou começar a fazer algumas highlights, alguns clareamentos na pele ali, que seria uma pele humana, ou que está se transformando em monstro, mas ainda tem características humanas. E vou destacar alguns músculos, tanto nas pernas e braços, quanto no rosto. Agora eu tô aplicando uns washes localizados utilizando azul. Pode ser o azul intenso da Acrylex, ou pode ser um ink azul. Agora eu tô aplicando uma camada de camurça da Acrylex com um pouquinho do magenta da Liquitex.
Agora eu tô aplicando o wash azul escuro da Smooth 3D em alguns recessos barra dobras que ficaram mais ali pra dentro da roupa dele. Agora eu vou aplicar o wash verde da Smooth 3D, só que eu dei uma leve diluída nele, com água mesmo, para que ele ficasse um pouco mais fraco e agisse mais como um filtro. Agora eu tô utilizando o ink Dioxazine Purple da Liquitex e aplicando ele de baixo para adicionar um pouco mais de cores na sombra. Também uma camada bem diluída e tentando deixar o mais translúcida possível. Agora eu tô utilizando a cor marfim da cor Fix e tô aplicando com o Dry Brush. Lembrando que você molha o pincel na tinta, limpa o excesso e depois aplica na miniatura. Tem que ser de pouquinho em pouquinho. A ideia aqui é que eu vou aplicar esse Dry Brush na miniatura inteira. Aplicando esse Dry Brush na miniatura inteira com essa cor clara, vai deixar ela meio esbranquiçada. Não tem problema, porque a gente vai voltar novamente com alguns washes e vai recuperar um pouco dessa tonalidade que está sendo perdida. Aqui eu tô voltando com o Wash Sepia da Arsenal Craft e aplicando ele em algumas partes da miniatura. Depois eu vou voltar com outras cores e vou repetir esse processo para que a gente retome um pouco da saturação perdida. Após a gente terminar esse passo, encerramos a miniatura no processo de tintas acrílicas e washes acrílicos. Então agora vamos começar com os washes utilizando tinta óleo e o solvente de tinta óleo, que é o EcoSolve. Primeira coisa que a gente precisa fazer é diluir bem a tinta óleo utilizando o EcoSolve, só que ele precisa ficar numa consistência um pouquinho mais grossa do que o wash de tinta acrílica, porque ele precisa tingir bem e ser líquido o suficiente para entrar nos recessos. E aí eu vou aplicar ele na miniatura inteira, e a camada base dessa miniatura foi exatamente o marfim da cor Fix. E a cor de tinta óleo que eu tô utilizando é o magenta da Pebel. Ele faz parte de um kit de tintas óleo da Pebel que você consegue achar no AliExpress ou aqui no Brasil no Mercado Livre.
Na sequência eu vou pegar o azul e vou misturar com um pouquinho do magenta e vou aplicar ali na base. A minha ideia é criar uma transição aqui que vai desse azul barra roxo e vai até o vermelho. Vai ser uma transição que vai pelo corpo dele. E essa transição é muito mais fácil de ser feita enquanto o óleo ainda está úmido. Como o óleo tem um tempo de trabalho bem grande, não é difícil de fazer. Você tem todo o tempo do mundo para ir suavizando a transição e aplicando a cor sem nenhuma pressa. Agora eu vou utilizar um papel toalha e vou remover o excesso de tinta óleo ali, enquanto ela ainda não secou. Você pode utilizar um cotonete ou um algodão também. Só que o cotonete ou o algodão solta alguns mini fiapinhos, então eu preferi utilizar o papel toalha. Eu vou tirar mais tinta da parte de cima e menos das partes de baixo. Mas esse passo equivale ao passo do dry brush. Mas antes de eu aplicar ele, eu esperei secar 1 hora pelo menos. Ele não seca completamente o óleo, né? Mas também 1 hora depois ele não tá totalmente úmido, ele pelo menos já secou um pouco do solvente extra que eu usei para diluição. É interessante a gente notar também que nesse passo, diferente do dry brush, quando a gente usa uma cor clara, que ele vai dando esse aspecto de esbranquiçado, como a gente só tá removendo um pouco da tinta, um pouco de excesso da tinta das partes mais saltadas, ele ainda mantém bem o tom que tava embaixo. Ou seja, a gente consegue cortar alguns passos ali do método tradicional de wash acrílico. Agora eu já deixei secar um pouco e vou pintar alguns detalhes da miniatura. Daqui pra frente volta a ser o processo tradicional, vou pintando os detalhes com tinta acrílica mesmo. O grosso do wash já foi feito. Lembrando que é sempre muito importante a gente destacar coisas no rosto da miniatura, especialmente que esse aqui é um monstro, porém é um monstro com rosto humano. Então eu vou aplicar basicamente as mesmas coisas que eu faria num rosto humano normal. A ideia aqui é que o olho dele estaria brilhando com esta cor Phantom Glow da Reaper Bones. É minha cor favorita deles e também é uma das únicas que eu uso. Mas ela é uma cor que eu nunca vi igual em nenhuma outra linha. E agora com o marfim da cor fixa eu vou pintar detalhes dos dentes que tem tanto no rosto quanto ali na barriga dele que tem uma outra boca. Agora eu tô utilizando o Serafim Sépia da Games Workshop. Eu vou pintar algumas partes específicas para dar um pouquinho de variação ali tonal. Pode ser feito com Ink da Liquitex, o Raw Sienna, ou se você tiver essa cor em wash óleo, também dá para fazer o wash dessa forma. Agora que eu estou finalizando a miniatura já, reforçando algumas sombras, vou começar depois, mais tarde, fazer um glaze aqui para ajudar a vender o efeito de OSL que tá vindo ali, tanto do olho quanto das duas bolas que ele tem ali. Sei lá o que é isso, mas imagino que seja algo luminoso. E é meio que isso aí, porque essa miniatura não tem mais muita diversidade de coisas, né? Ela é meio que uma coisa só, não tem roupa nem nada disso, né? Não varia muitos materiais, é mais essa pele mesmo de monstro.
E esses aqui então foram os resultados finais de cada peça. E a conclusão quanto aos processos seria: com o wash acrílico, o processo para chegar no resultado que eu queria é: número 1, cor base clara ou média. Número 2, wash médio ou escuro. Número 3, dry brush. Número 4, wash em forma de filtro, né, para voltar a tomar a cor de volta, né, porque o dry brush dá uma tirada de saturação. E número 5, eu vou seguindo com o meu processo normal que eu uso com tinta acrílica. Já para fazer algo similar com óleo, o que eu precisei fazer foi: número 1, a cor base média ou clara. Número 2, o wash com a tinta óleo. Número 3, limpar o excesso de wash com um papel toalha ou algodão para que os pontos mais saltados fiquem mais claros, né, o equivalente ao dry brush. E depois, o passo 4 seria seguir com o meu processo normal, né, utilizando tinta acrílica mesmo e seguindo viagem. Mas uma coisa interessante é que parece que o wash óleo ele mantém mais a saturação original da cor. É claro que dependendo da cor que você usar para fazer o wash, isso pode variar para mais ou para menos saturação. No final das contas é meio parecido em termos de tempo fazer os dois processos. A única diferença é que depois que a gente faz o passo de limpar com o papel toalha / algodão, no caso do wash óleo, a gente tem que esperar um tempo muito maior antes de seguir com os demais passos. Pelo menos um dia para secar completamente. Dependendo da marca, isso pode variar para mais ou menos. Em termos de resultado, eu acho que dá para chegar das duas formas no mesmo resultado ou algo muito similar. Só vai mudar mesmo algumas etapas no meio ali e cabe a você decidir e tentar ambas para ver qual é melhor e qual é a forma que vai mais te agradar e vai encaixar melhor no seu processo de pintura. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se for, por favor, recomende ele compartilhando em redes sociais ou comentando e dando like, porque isso sempre ajuda o canal. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!